Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E nesse vídeo eu vou falar um pouco, mostrar as minhas leituras de fevereiro de 2022. Então, o primeiro livro que eu li, fevereiro de 2022, foi Cinema com Pipoca, do Euclides Sandoval. Então, este livro aqui, eu encontrei num bazar, papelaria, em Atibaia. E é interessante, aqueles estandes, né, do bazar, tem alguns livros, e Estância de Atibaia, Prefeitura, Instituto de Arte e Cultura Garatuja. Então ele foi patrocinado pela Prefeitura de Atibaia. E o autor, Euclides Sandoval, ele é um autor de Atibaia, né? Ele é cineclubista, né? Ele tem um cineclube lá, não sei se ele ainda é vivo. Esse livro é de 2009. Tem uma fotinha aqui do Euclides Sandoval. E aqui ele é todo ilustrado, então ele faz resenhas, assim, tece comentários sobre os filmes, né? Creio que filmes que passaram no Cineclube lá de Atibaia. Então tem desde clássicos, assim como Encouraçado Potemkin, filme preto e branco, tem Nosferatu, aí, e tem uns filmes mais contemporâneos, né? Ó, o Limite, do Mário Peixoto, né? Limite, essa cena muito conhecida. Então ele tece comentários. O Gabinete do Dr. Caligari. E aqui um trecho que eu achei interessante, eu anotei aqui, tem Ben-Hur, né? Espartacus, Nascido para Matar. Eu destaquei um trecho aqui, que ele diz o seguinte, é no filme A Grande Ilusão, do Jean Renoir. A Grande Ilusão. Filme dos anos, acho que 30, né? Ele diz assim, cinema, como linguagem, privilegia a expressão visual, imagens, sinais visuais, montagem, como se concatenam as imagens, ritmo, metáforas, símbolos, cortes, pontuação, encadeamento de cenas e sequências, como são representados os objetos, a significação dos fotogramas, significar sem ter de dizer, mais do que palavras. A essência do cinema tem a ver com movimentos de câmera, alta, baixa, lenta, angulação, travelling, salto no tempo e no espaço, sons e ruídos. Explicações não devem prevalecer sobre o visual significativo. Já se disse que a obra de arte liberta o homem. Através dela se aprende a fruir o mundo e a vida, desinteressadamente. Um filme humanista, como este, nos transmite mais do que os 300 takes, planos, que o constituem. E como conflitos entre grupos e pessoas são uma constante em nossos dias, pena que se veja pouco cinema. O que temos aí são principalmente filmes superficiais e de efeitos, do tipo videogame, provocando mais impulsos do que reflexão. Somar a isto o bombardeio diário pela tendenciosa pauta dos jornais televisivos, a sensação está nos crimes e tragédias, as novelas sem profundidade e personagens pobres, como os chamados grandes comunicadores. Somos o que merecemos. Euclides Sandoval, Cinema com Pipoca. Então, na sequência, eu li este da poeta soteropolitana Clarissa Macedo, O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, publicado pela editora Ofícios Terrestres, que é uma editora independente, né? Então, assim, o bacana de adquirir livros da mão de poetas contemporâneos, independentes, é que você tem ele autografado, né, pela poeta. E, coincidentemente, eu vi no Facebook que a Clarissa Macedo está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, Clarissa. Então, o livro da Clarissa é um livro de poesia, né, dividido em duas partes, Memórias do Cotidiano, que tem uma lírica do dia a dia, né,
E também a segunda parte, que se chama Ou um mini épico do espanto nos olhos, fala sobre a história do Brasil. Os poemas são poemas curtos, são 12 poemas, um mini épico, 12 poemas, que contam a história do Brasil, da colonização, do Brasil colônia até a ditadura militar. É bem interessante. Eu quero destacar aqui 2 poemas da Clarissa, o livro é muito bonito, mas 2 que me chamaram a atenção, da parte do cotidiano. Página 78. Opa, tá difícil aqui, hein? 78, aqui. Se chama Prece. Na vida, aprendi os salmos perdidos. São eles que me pegam quando o continente cobre os meus olhos de deserto. E o outro, Mineral. As cores de meu ancestral dizem os nomes que tive e cortam minha alma de mistérios. Clarissa Macedo, O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição. Então eu li, primeiro livro que eu leio da ensaísta norte-americana Susan Sontag, A Vontade Radical, né? Então esse livro, acho que é o segundo livro de ensaios dela, se eu não me engano, publicado nos anos 60, né? 1966. Com tradução do Renato, tradução João Roberto Martins Filho, publicado pela Companhia de Bolso. E aqui A Vontade Radical são ensaios, né? Que se diz estilos, né? São ensaios. Traz aqui no sumário, né? Os ensaios, dividido em 3 partes, né? 3 ensaios na primeira parte, 3 na segunda e 2 ensaios na terceira parte. Primeira parte nós temos a estética do silêncio, a imaginação pornográfica, pensar contra si próprio, reflexões sobre Cioran. Ela parece não gostar muito de Cioran. Aí a parte 2 você tem teatro e filme, persona de Bergman e Godard. Na terceira parte você tem O que está acontecendo na América, 1966, e Viagem a Hanoi. São 2 ensaios que falam sobre a Guerra do Vietnã, né? Estava bem no período e ela tinha ido para o Vietnã. Creio que ela escreveu, pelo menos um desses ensaios ela escreveu lá. E aí eu anotei umas partes aqui. Uma é um pouco mais longa e outra é uma frase. Aqui é mais longo. Aqui, a frase. Então, do ensaio de 1967. Um ensaio que se chama... A Imaginação Pornográfica. Eu destaco uma frase dela, logo no finalzinho do ensaio ela diz o seguinte: não parece incorreto dizer que nesta sociedade a maioria das pessoas que não é louca ativa é, na melhor das hipóteses, lunática corrigida ou potencial. E na parte... eu devia ter anotado as partes, né? Na parte teatro e filme, já que eu acabei de mostrar o livro do Euclides Sandoval, né, sobre cinema, aqui ela faz uma divagação, um ensaio sobre teatro e filme. Claro que ela vai para o lado do teatro, né? Como arte. Então ela diz assim: é impossível atribuir apenas a uma falta de energia o fato de que o teatro, essa arte madura, ocupada desde a antiguidade com toda a sorte de funções locais, desempenhar rituais sagrados, reforçar a lealdade comunal, guiar os costumes morais, provocar a descarga terapêutica de emoções violentas, conferir status social, fornecer instrução prática, proporcionar entretenimento, dignificar celebrações, subverter a autoridade estabelecida, esteja atualmente na defensiva diante do cinema.
Essa arte é atrevida com seu público imenso, amorfo e passivo, mas o fato é inegável. Enquanto isso, os filmes continuam a manter seu ritmo estonteante de articulação formal. Tome-se o cinema comercial da Europa, do Japão e dos Estados Unidos desde 1960 e considere-se ao que os públicos de tais filmes se tornaram habituados, em menos de uma década, na forma crescentemente elíptica de narração e visualização. A vontade radical de Susan Sontag, ensaísta norte-americana. E por fim, li o texto-contexto 1 do crítico literário brasileiro Anatol Rosenfeld, da coleção Debates, né? Então, aqui nós temos, neste livro de crítica literária, quando a alma fala, já não fala a alma, Schiller, a epígrafe. Então, nós temos um prefácio do Anatol, aí o livro é dividido em 3 partes. Reflexões estéticas, temas históricos e autores vários. No Reflexões Estéticas nós temos o fenômeno teatral, o teatro agressivo, a visão grotesca, reflexões sobre o romance moderno. Esse ensaio eu já tinha lido na faculdade. Psicologia profunda e crítica. Na segunda parte, temas históricos, nós temos Shakespeare e o pensamento renascentista. Aspectos do romantismo alemão. Influências estéticas de Schopenhauer. E na terceira e última parte, autores vários, Mário e o cabotinismo, que eu também li na faculdade. Literatura brasileira, modernismo, Mário de Andrade. Mário e o cabotinismo. Thomas Mann, Apolo, Hermes, Dioniso. Kafka e Kafkianos. E por fim, A Costela de Prata de Augusto dos Anjos. Então, se algum desses temas te interessa, acho que é uma boa pedida ler o Anatol Rosenfeld. Eu anotei alguma coisa aqui para ler. Ah, sim. No Reflexões sobre o Romance Moderno, na crítica, ensaio, ele começa de uma forma muito interessante, o Anatol, com uma humildade, né? Ao iniciar o ensaio, ele diz o seguinte: estas considerações sobre o romance moderno não visam a uma apresentação sistemática ou histórica, por mais rudimentar que seja, de um vasto setor da literatura atual. O que propomos nestas páginas é um jogo de reflexões, espécie de diálogo lúdico com o leitor, baseado numa série de hipóteses, possivelmente fecundas. Aí ele começa, hipótese 1, e arrebenta. Aí hipótese 2, e detona. Hipótese 3, diversas hipóteses, e arrebenta, arrebenta no ensaio, na crítica. É muito interessante. Eu tinha marcado mais alguma coisa, mas eu acho que não. Então é isso. Então, Anatol Rosenfeld, crítico literário brasileiro, publicado pela editora Perspectiva. E aqui vai um bônus, né? Nos últimos 2 meses, eu achei interessante a similaridade dos livros, do título dos livros que eu adquiri, né? Que eu encontrei em bazares, nos bazares da vida, nos brechós, né? Então, aí eu tinha adquirido, acho que em janeiro, a Ópera de Sabão, do Marcos Rey, que ele é mais conhecido pela sua literatura infanto-juvenil, mas ele tem livros com temática adulta, como esse Ópera de Sabão. Aqui tem uma fotinha dele, super simpático, o Marcos Rey. Publicou muitos livros ali na coleção Vagalume, né, que se tornaram conhecidos. Mas tem, por exemplo, O Enterro da Cafetina, Ópera de Sabão, Memórias de um Gigolô, que virou filme, né? Malditos Paulistas, né? E tem a obra mais conhecida dele, que ele publicou pela Edições Vagalume, né? Aquela coleção dos anos 70, 80. Por exemplo, Bem-vindos ao Rio, Dinheiro do Céu, O Enigma da Televisão, Na Rota do Perigo, O Rapto do Garoto de Ouro, Sozinho no Mundo, O Mistério dos 5 Estrelas, né? Então eu peguei esse Ópera de Sabão. E o que eu achei similar? Encontrei
última semana, hein? Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, que é um autor que lembra muito assim o estilo do Proust, né? Introspectiva, a consciência das personagens, né? Psicologia das personagens. A história se passa mais no interior das personagens do que a ação em si, ao redor, né? Em volta, no mundo. Mas no interior das personagens. Então é um livro de alguém que estudou o livro. Porque ele veio todinho anotado. É bom que eu vou... Ficou bacana para mim, que eu vou achar interessante ler as anotações do antigo dono ou antiga dona do livro, né? Aí tem muitas anotações, provavelmente fez um trabalho de faculdade, né? Ópera dos Mortos. Eu já li do Altran Dourado, Solidão, Solitude. É um autor interessante. Então, Ópera dos Mortos e Ópera de Sabão. Eu sei que tem também a Ópera Náufraga, do meu colega de escrita, né? O Josias Benedicto, né? Que é muito bom. E Ópera do Malandro, né? Do Chico Buarque também tem. Então aqui, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, né? E muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. E até a próxima.